Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra de André Luiz, Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier. Nos dois últimos episódios, capítulos do livro, nós vimos o culto doméstico e depois, no capítulo seguinte, mães e filhos em conversação após a elaboração do Evangelho no ar, né? E nesse próximo capítulo 37, vêm os comentários de André Luiz a respeito no santuário doméstico. E começa a narrativa assim. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Ora, nós sabemos que, de fato, o lar é a célula principal, a célula inicial da formação da própria sociedade. É no lar onde se congregam os seres em desenvolvimento espiritual para também contribuir para com a humanidade e com a civilização. Ok? Pois bem, continuemos. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Nós já vimos nos estudos da obra do livro Nosso Lar, né, que a alimentação no plano espiritual ela é mais fluídica, ela é mais leve, né? A gente tem referências de André Luiz como caldos reconfortantes ou frutas fluídicas, né? Mas, segundo o próprio André Luiz, nós não temos uma analogia com o nosso tipo de alimentação para esse nosso corpo, que é mais denso, mais pesado, né? Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo Aniceto, é possível preservar a pureza das nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram nesse santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Anicete, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, não nos esquecemos que André Luiz, na Terra, foi médico na cidade do Rio de Janeiro. E lá ele se encontra em trabalho. A colônia Nosso Lar, ela é a colônia que abrange não só a cidade do Rio de Janeiro, mas uma grande região do próprio estado. Respirando as brisas graciosas que sopravam da Guanabara, reparei, pela primeira vez no delicado fenômeno, que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, no plano de André Luiz, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurgecia, quase que de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minhas filhas, desgostaste a mamãe. Essa passagem, ainda que singela e simples, né, revela que toda a sustentação nossa aqui da vida material, de todos os seres vivos, seres humanos, animais e vegetais, né,
tem a sua essência vital no plano espiritual. E aí André Luiz, como que para dar um ensino para nós, né, relata esse fato de que uma criança no estado espiritual tira pelo lado espiritual uma flor, um cravo, e tira, consequentemente, o fluido vital que anima na matéria. Assim como nós, que no corpo físico temos o corpo perispiritual, que é o nosso perispírito, que ao se desenlaçar de nós, provoca em nós a perda vital total. É quando nós falecemos, é quando nós desencarnamos. O espírito se retira com o seu corpo espiritual, o perispírito, ok? Anissete, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Essa é a nossa irmã Emília, servidora de nosso lar, que vem ao encontro ainda do esposo encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico. Nós, enquanto dormimos, podemos, quando merecedores, nos deslocar espiritualmente no plano espiritual. Virá pelas portas do sono físico, acrescenta o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver o intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte, não obstante as sensações de sossego que eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma benção celeste, exclamou Aniceto. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduzir Vicente, que nós não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclarece Aniceto. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós outros somos as gotas de óleo que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material que se constitui. Ou seja, o nosso corpo físico, ele é mais denso e se prende à Terra até pelos efeitos da própria gravidade do nosso orbe. Agora, quando desencarnados, e dependendo evidentemente do grau evolutivo de cada espírito, né, a sutileza cada vez maior do corpo perispiritual se torna fazendo com que a leveza e a densidade deste corpo se torne cada vez mais etérea, mais leve, né? E assim é que eles podem se deslocar com certa facilidade, inclusive no processo de volitação. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas até monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Calmo, como sempre, o Aniceto nos tranquilizou. Não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo,
são os ignorantes que vagueiam nas ruas escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre que os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum encarnado, distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipação. Quando isso não se lhe torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Essa parte deste capítulo esclarece-nos exatamente aquilo que dizíamos quando Aniceto esclarece quanto à densidade dos corpos físico e espiritual, né? De serem mais etéreos, mais leves e de serem mais densos e mais pesados. Os espíritos ainda inferiores, aqueles ainda que pelejam na terra diante das suas ignorâncias, né? Eles ainda se sentem, mesmo desencarnados, com o corpo espiritual ainda bastante denso, e as sensações deles são as mesmas praticamente das do homem encarnado. Então a chuva os incomodam como a nós, né? Se estivéssemos na rua desabrigados. Dessa forma, esclarece Aniceto, né, que eles procuram locais para se abrigarem. E esclarece ainda que aquela questão que os espíritos atravessem portas e paredes, sim, é uma realidade, mas depende do seu grau evolutivo. Quem assistiu aquele filme Ghost, né, o diretor ou a equipe técnica mostrou claramente, né, que quando aquele personagem, o protagonista do filme, se torna mais amigável ao entendimento da condição em que ele se encontrava depois do desencarne, né? Ele se vê atravessando portas, né? E a cena é bastante interessante, ele vendo as entranhas da madeira, né? Então é assim, toda a nossa evolução espiritual está também refletindo-se no nosso corpo físico na Terra e no perispírito no plano espiritual, ok? Continuando ainda com este aspecto desta observação de André Luiz a respeito desses espíritos ainda ignorantes, né? O Aniceto, demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como eles se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior individual, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreendem? As entidades da sombra experimentam um choque de vulto em contato com as vibrações luminosas que emanam deste santuário doméstico. E é por isso que se mantêm à distância procurando outros rumos. Dentro da doutrina espírita, né, através dos ensinos do nosso próprio mestre Kardec, baseado evidentemente nos esclarecimentos da espiritualidade superior, sempre se induziu à prática de todos os espíritas, dos praticantes da doutrina, o Evangelho no lar. Não é só para o aprendizado do Evangelho ou a melhoria individual que contribui, com certeza, com esclarecimentos a respeito das lições divinas de Jesus, mas eles também se constituem em poderoso processo de defesa do próprio lar, criando uma zona, uma cúpula de proteção em torno da qual afastam as entidades, como diz Aniceto, vagabundas, ainda que permeiam em grandes quantidades no âmbito da Terra, né?
fazendo com que estes espíritos se afastem do lar que está impregnado das luzes da oração. Daí a momento, continua André Luiz, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel, lembrando que Isabel é aquela senhora que com os filhos elaborou o culto doméstico, né? E Isidoro é o seu esposo, já desencarnado, e que se torna ali, no lar da esposa encarnada, né? O guardião e, como que se diz, o espírito que propicia aqui na Terra uma espécie de posto avançado da colônia de Nosso Lar para os espíritos virem trabalhar ali, como é o caso de Anissete, Vicente e André Luiz nesse momento, da onde, deste posto, nós vamos ver agora, a partir do próximo capítulo, o desenrolar dos treinamentos e aprendizagem para os dois espíritos que Aniceto vai conduzir. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre de bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal, deixe as crianças conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: Observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher, admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. E assim terminamos este episódio, este capítulo desta obra Os Mensageiros, e para o próximo vídeo adentraremos ao capítulo 38, de um total de 50 deste livro, né? Onde se intitula Atividade Plena, onde nós estaremos agora iniciando uma etapa que nos encaminha para o objetivo primeiro, vamos dizer, de Aniceto com André Luiz e Vicente, aqui na Terra, como treinamento, aprendizagem e trabalho em benefício dos seres encarnados aqui na Terra. Era esta nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam estar continuando a nos acompanhar e aqueles que, como nós, desejem divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que divulguem estes vídeos aos seus amigos e familiares. Fique com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.